Porque a gente se preocupa mais que o homem diz. Essa é a prova. Qual que é a prova? Que as pessoas não voltam para a igreja. Porque todo mundo fala, pecou. Sempre lembra. É ou não é? Nós temos dificuldade de investir em uma pessoa que está morta. Sabe o que me conforta, pastor Cláudio? É que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que Deus é especialista em investir em corpo morto. Glória a Deus. Tudo aquilo que o homem despreza, Deus investe. Aleluia. Porque você acha que ele vai vir para um lado, ele vem pelo outro. E aí eu entendo o salmista quando diz que ele pega aquele que está desprezado, humilhado, abatido e coloca entre os reis. Porque Deus gosta de investir em gente que você não quer investir. Quer ter um ministério de sucesso, querido? Invista em pessoas que as pessoas não querem investir. Todo mundo falava que o apóstolo Paulo era um rebelde. Se tornou o maior apóstolo do Novo Testamento. Ao ponto dos judeus quererem matar ele. Cuidado quem você chama de rebelde. Às vezes esse que você chama de rebelde é quem Deus escolheu para ser o apóstolo Paulo desse tempo. Cuidado. Porque uma das virtudes que fez Deus escolher o apóstolo Paulo, querido, era que o apóstolo Paulo tinha coragem de morrer por aquilo que ele acreditava. E muitas vezes a gente não tem coragem de morrer por aquilo que a gente prega. Você fala que Deus cura na primeira enfermidade, você sai da igreja porque você não crê. Primeiro vendaval que vem na vida financeira, você corre, mas você prega que Deus não deu de prosperidade. Ei, querido, se você não está disposto a morrer por aquilo que você crê, você é um hipócrita. Mas eu quero te mostrar que se você entrou aqui hoje como a igreja de Éfeso, como a igreja de Laodiceia, tem jeito para você. Porque Deus ama investir em corpo morto. Eu sou a prova viva disso. Por muito tempo eu fiz a obra para reconhecimento, para mostrar para meus pastores que eu jejuava, que eu orava. Muitas vezes eu lia a Bíblia para pregar e achava que estava tudo bem, porque eu colocava a mão no enfermo e era curado. Eu via no culto, Deus revelava a vida das pessoas. E o Espírito Santo me lembrou: filho, isso é um dom. E dons são irrevogáveis. Você vai ler a Bíblia, eu vou te revelar. Você vai orar e eu vou curar, porque é um dom que eu te dei. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas não é porque você está curando e revelando que eu vou falar que eu te conheço naquele dia. Por que você faz a obra, querido? Por que você veio aqui hoje? Eu conheço muitos membros que vêm na igreja para agradar o pastor. Como que se o pastor pudesse mudar a vida dele? Eu conheço o obreiro que faz a obra por quê? Senão os outros falam que é rebelde. Não porque está com vontade de fazer, porque ama Cristo. Qual é a sua motivação? Se Cristo escrevesse uma carta para você hoje, o que ele escreveria? Abre João, capítulo 19. Aleluia, Deus. Vou te mostrar como ressuscitar um corpo morto. Porque eu creio que Deus vai colocar pessoas no seu caminho essa semana que aos olhos humanos já está morto espiritualmente. Deus me trouxe aqui para te ensinar o que você vai fazer para levantar essa pessoa. Você quer saber? Abre João 19:38. João 19:38. Olha o que está escrito. Antes de ler, presta atenção. Você lembra quando Jesus estava vivo? Todo mundo queria estar perto de Jesus, sim ou não? Sim. Quando Jesus estava vivo, todo mundo queria estar perto dele. Para quê? Para ter uma cura, para receber uma multiplicação. É ou não é? Gabriel, tem alguma coisa errada nisso? Não. Gabriel, tem algum problema vir à casa de Deus para buscar uma cura? Não. Na verdade, os seus problemas é uma ótima oportunidade para você buscar Deus. Porque todo mundo na Bíblia que estava com problema, quando buscou a Deus, saiu com um propósito. Saul perdeu os jumentos do seu pai. E olha o que a Bíblia diz: que ele foi até o profeta porque ele precisava de uma restauração. Quando ele chega no profeta, o profeta olha para ele e fala assim: fica tranquilo, que o gado já foi achado e você vai ser o novo rei de Israel. Ele chegou com um problema e saiu de lá com um propósito. Porque o seu problema é uma ótima oportunidade para você buscar a Deus. A sua dificuldade é um ótimo motivo para você buscar a Deus. Você pode até ter entrado aqui por causa de um motivo, de uma dificuldade, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui com um propósito de Deus. Quando Jesus estava vivo, todo mundo queria Jesus perto dele. Mas quando Jesus morreu, quantas pessoas foi pedir o corpo dele?
nem os discípulos foi atrás do corpo de Jesus, porque o corpo estava. Mas olha o que a Bíblia vai dizer. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto, por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então tirou o corpo de Jesus. Veja que um discípulo oculto fez aquilo que os discípulos visíveis nunca fez. Porque às vezes quem faz mais é quem não aparece. Tem muita gente que você não vê no culto, mas a oração deles tem feito efeito na hora que a pessoa está ministrando. Glória a Deus. Às vezes você acha que porque ninguém te vê, que nada está acontecendo, mas sabe que tem muita coisa acontecendo na sua casa, na sua família, é por causa de você. É um discípulo tão oculto, mas está fazendo efeito. Glória a Deus. Veja, José de Arimateia foi e pediu o corpo de... Queridos, ele não precisava. José de Arimateia era um senador, cheio de dinheiro. Próximo verso. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia à noite de Jesus, levando quase 100 arretéis de um composto de mirra e aloés. Próximo verso. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis, com especiarias, como os judeus costumavam fazer, na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Preste atenção. Quando Jesus morreu, quando ele já não estava mais curando, revelando, fazendo mais nada, só uma pessoa teve coragem de investir no corpo morto. E essa pessoa que investiu no corpo morto era uma pessoa que não precisava dele. Era uma pessoa que era bem vista socialmente, intelectualmente. Era uma pessoa que tinha uma família estável, tinha uma condição financeira boa, não precisava de nada. Mas porque um dia ouviu a palavra de vida de Cristo, nessa hora ele quis ser grato a Cristo. Porque nós temos que aprender a ser grato com quem ministra a palavra de vida sobre nós. Aleluia. Porque hoje aquele que está ministrando vida, amanhã pode precisar dela. E você que recebeu a vida, está na hora de você dar aquilo que você recebeu. Glória a Deus. Porque é dando que se recebe. Veja, eles vão até, ele vai até Pôncio Pilatos, a Bíblia diz que ele vai lá e pede o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que Pilatos dá o corpo. E ele vai fazer 3 coisas para que o corpo ressuscite. Se você está anotando, quiser anotar, a primeira coisa que eles vão fazer com o corpo é lavar o corpo. Por quê? O corpo estava todo ainda sujo de sangue. Quando ele pega o corpo de Jesus, ele vai fazer o quê? Vai lavar o corpo. Depois que ele lava o corpo, a Bíblia vai dizer que eles vão pegar especiarias aromáticas e vão perfumar o corpo. E depois de perfumar o corpo, eles vão passar o corpo de Jesus em lençóis. Gabriel, o que isso quer dizer? Primeira coisa, se Deus colocar uma pessoa no seu caminho morta espiritualmente, você tem que aprender a lavar esse corpo, porque está sujo do pecado. E a Bíblia diz que só tem uma coisa que limpa o corpo sujo. Abre sua Bíblia em João 15, verso 3. Olha como limpar um corpo sujo do pecado. João capítulo 15, verso de número 3. Olha o que está escrito. Vós já estáis pela que vos tenho falado. Quando você encontra alguém morto, a primeira coisa que você tem que fazer não é julgar, não é apontar o dedo, mas é falar: eu tenho uma palavra que traz vida eterna para você. Eu tenho uma palavra que limpa, uma palavra que salva, uma palavra que restaura. Você pode estar morto hoje, mas eu tenho uma palavra que vai te dar vida e vida em abundância. Quando eu encontro com alguém morto espiritualmente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é falar da palavra de Deus. Não é falar do erro, não é falar da falha, não é falar o que fez, deixou de fazer, é falar a palavra. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra aonde a sua palavra não entra. Está com o corpo morto? Palavra, querida. E às vezes você entrou aqui e você fala: Gabriel, eu estou me sentindo assim já, eu estou morrendo espiritualmente. O que eu faço? Não é jejum que vai resolver seu problema, querido. Não é oração que vai resolver seu problema. Porque a maioria das pessoas que estão se matando são pastores. Não sei se você percebeu. O pastor ora, o pastor jejua. Mas às vezes tudo que um pastor quer ouvir é uma.
Porque Ele dá a palavra para todo mundo e quando Ele mais precisa, ninguém tem uma para dar. Você está entendendo? Às vezes você entrou aqui falando, Gabriel, eu estou morrendo espiritualmente. Com a palavra de Deus. Foi assim comigo. Deus precisou me parar. E quando Deus me parou, eu tive tempo para ler a palavra. E quando eu comecei a ler a palavra, Ele começou a revelar ao meu coração coisas que os meus olhos ainda não tinham visto. Eu não sei se você entendeu quando o apóstolo Paulo escreveu dizendo assim, ó, que você tem que renovar o seu entendimento. Não se conformeis com este mundo, mas transformai-vos na renovação do vosso, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade. Você nunca vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se primeiro o seu entendimento não for mudado. Ele disse, renove a mente. Renovou a mente, agora você está pronto para experimentar tudo aquilo que Deus disse para você. Tudo aquilo que o seu olho não viu, o seu ouvido não viu, não desceu o seu coração. Mas Ele, pelo Espírito de Deus, vai revelar a você as profundezas de Deus. Se você não ler a palavra, querido, você nunca vai experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E o texto é claro, experimentar. Você só experimenta aquilo que você não viveu ainda. Você só experimenta aquilo que você não comeu ainda. Porque a palavra de Deus diz que quanto mais a palavra você souber, mais coisa nova você vai experimentar com Deus. Quer ter intimidade com Deus? Quer ter experiência com Deus? Começa a ler a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai trazer para você coisas que a oração não vai trazer e que o jejum não vai trazer. Gabriel, você falando que eu não tenho que orar, que eu não tenho que jejuar. Não, você faz parte da vida do crente. Mas eu estou dizendo que o que muda a sua vida é a palavra. A Bíblia não diz, aprendereis a verdade, ela te libertará. Porque a verdade não é um conceito para você aprender. Porque se a verdade fosse para ser aprendida, os teólogos não eram ateus. Como se o senhor não conhece que é ateu? Conhece Bíblia. Porque a verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. A Bíblia não diz para você aprender a verdade, ela diz para você conhecer a verdade. E você só conhece alguém quando você se relaciona com ela. Só tem uma forma de Deus te libertar. Não é aprendendo a palavra, é se relacionando com ela. Porque a palavra é Cristo encarnado. O Verbo de Deus. Quando o corpo está morto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar o que para essa pessoa? Segunda coisa que eles fizeram, eles pegaram especiarias, perfumes e começaram a fazer o quê? Perfumar o corpo de? Isso fala da unção. Por quê? Porque toda pessoa que está limpa pela palavra está pronta para receber a unção de Deus. Aleluia. Quanto mais da palavra você souber, mais unção Deus vai te dar, eu te garanto. Porque todas as vezes que a palavra renova o seu entendimento, o Espírito de Deus te dá unção. O que significa a palavra unção? Capacitação. Ele te capacita para viver as coisas que você não viveu. E aí, através da capacitação do Espírito de Deus, você vive a boa, depois você vive a agradável, depois você vive a perfeita vontade de Deus. Abre em Êxodo 30:25, deixa eu te mostrar isso. Que o perfume representa a unção de Deus. Estou acabando. E disso farás o azeite da santa, o perfume composto segundo a obra do perfumista. E esse será o azeite da santa unção. Então o perfume representa a... Agora você vai entender porque a Bíblia diz assim, ó: vós sois o bom perfume de Cristo. Porque a unção que Deus colocou em você exala quem Cristo é. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons espirituais para a edificação da igreja. Deus deu os dons espirituais para que a igreja seja transformada em uma igreja madura, em uma igreja estável. Aleluia. Glória. Quer ter unção? Se limpe com a palavra. Depois você pode fazer a prova. Cansei de fazer isso, querido. Quantas pessoas Deus colocou no meu caminho que estava morto espiritualmente? Falei, vem caminhar comigo. Comecei a falar da palavra de Deus. Quando começou a aprender a palavra de Deus, a unção começou a vir. Porque a Bíblia diz que Deus dá para quem Ele quer gratuitamente. Para aquilo que for útil. Porque tem gente que fala assim, Gabriel, eu estou pedindo um dom, mas Deus não me dá. Aí você pergunta para a pessoa, que dom você está pedindo?
Aí tem gente que fala assim pra mim, Gabriel, eu tô pedindo dom de cura. Mas a pessoa não pode ver um machucado que a pessoa passa mal. Você acha que Deus vai dar, querido? Porque não é útil. Tem gente que tem um dom que pede o dom de revelação. Aí Deus mostra alguma coisa e fica com medo de entregar. Você acha que Deus vai dar? Seja inteligente, tenha uma fé inteligente. O que você precisa para ganhar a sua família para Jesus? Ah, minha família vai crer em Cristo se eu revelar algo que eles não sabem. Então busca o dom da revelação. Ah, minha família vai crer em Cristo se aquele parente enfermo for curado. Busca o dom da cura. Querido, Deus não chamou apenas quem está no altar. A Bíblia diz que todo mundo que nasce, nasce com um chamado, com um propósito. Deus te chamou e você é um missionário de Deus. Você é um missionário na tua casa, você é um missionário na tua escola, você é um missionário no seu serviço. Aonde você está, você faz a obra de Deus, porque a obra aqui é fácil, querido. Difícil é fazer lá fora. É fácil ganhar gente aqui na igreja. O ambiente está preparado espiritualmente para receber uma pessoa. O coração dela ser tocado. Ela na sua casa. Qual que é o dom que precisa para que as pessoas de lá vejam que verdadeiramente Deus existe e Ele é na sua vida? Aleluia, Deus. Você é um missionário onde quer que você vá. Aleluia. Eu falo por mim, eu sou universitário. O que eu mais gosto na faculdade é o seguinte: você é um menino novo e bonito, você podia estar fazendo um regaço, indo pra festa, pra balada, por que você abriu mão? Eu falo, não, porque eu amo a Cristo. Aí eles brincam, zoam, só que quando as coisas apertam, pra quem que eles ligam? E foi até engraçado, pastor Cláudio, que um dos que mais brincava, teve um parente que ficou muito doente. Ele falou assim, ora, eu falei, ora. Eu orei pela pessoa, a pessoa estava internada, na entubadora. A pessoa saiu. Aleluia. E o detalhe, no outro dia, porque eu olhei para ele e falei assim, você crê que Deus é na minha vida? Ele falou, eu creio. Eu falei, se você crê em Deus é na minha vida, até amanhã essa pessoa sai, a pessoa sai. Aleluia. Gabriel, tem alguma coisa a ver com você? Não, mas o dom que Deus me deu para ganhar o ímpio, o incrédulo. Aleluia. Seja inteligente na hora de pedir os dons para Deus. O apóstolo Paulo vai nos aconselhar dizendo assim, ó, busque os melhores dons com zelo. Glória a Deus. Deu a palavra? Dê a palavra. Agora o Espírito de Deus vai começar a capacitar essa pessoa. Para quê? Para o próximo passo. Porque os lençóis representam as obras. A obra que você faz para Deus. Abre em Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8. Olha o que a Bíblia diz. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro e resplandecente, porque o linho fino são, em algumas traduções, as obras de justiça dos. Por quê? Porque os lençóis representam as obras, porque as obras são transparentes. As obras que vêm de Deus resplandecem. Porque uma pessoa que foi limpa pela palavra e foi capacitada pela unção de Deus está pronta para fazer a obra. Aleluia. Quer crescer espiritualmente? Conheça a palavra e Deus vai te capacitar. E você vai ver que a sua vida, seu ministério, nunca mais vai ser o mesmo. Porque Jesus é especialista em investir em corpo morto. Quando todo mundo dizia que Lázaro estava morto, ele disse, pode estar morto para você, mas para mim ele só está dormindo. Quando o povo olhou para aquele vale de ossos sequíssimos e disse, é um exército morto, ele disse, para mim está vivo. Quando as pessoas olharam para o corpo morto, Jesus falou, não tem mais jeito. Deus olhou e disse, para mim está vivo. Por quê? Porque o meu espírito está nele. Aleluia. Oh, aleluia. Gabriel, de tudo que você falou, o que você quer que eu lembre? Eu quero que você saia daqui lembrando disso, porque foi isso que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Qual a sua intenção ao fazer a obra de Deus? O que você vê na igreja? Não tem problema nenhum você vir atrás de uma cura, de uma libertação. O problema é o que você vai fazer depois disso. E depois que você for curado, o que vai acontecer? Você vai expressar essa gratidão a Cristo. Deixar o primeiro amor não é parar de fazer a obra. Deixar o primeiro amor é parar de fazer a obra sem a intenção que Cristo te amou primeiro e você só é grato por isso. Hoje eu expresso meu amor a Deus tentando servir a Ele, pastor, como ensinador, como ministro da palavra. Gabriel, por que você prega? Porque eu sou grato. Porque a mesma palavra que mudou a minha vida, tenho certeza que pode mudar a sua. Aleluia. E quando eu estava morto espiritualmente,
O Espírito de Deus colocou pessoas no meu caminho que trouxe uma palavra de vida eterna. E quando a palavra veio, ela foi limpando tudo aquilo que eu achava que já não tinha mais jeito. E o Espírito de Deus começou a me capacitar para viver coisas que eu nunca vivi. Hoje eu tenho vivido experiências com Deus que as pessoas não veem, mas que eu nunca vivi na minha vida, Pastor Cláudio. Hoje eu vivo com Deus em secreto coisas que eu não vivia quando Deus me usava antigamente em campo. Deus vai te usar muito. Mas sabe que toda pessoa que estiver morta, não despreze ela. Mas olhe para essa pessoa e fale: assim como eu estava morto no pecado e Cristo me deu vida, eu tenho uma palavra de vida eterna para você. Eu vou te ensinar a palavra, eu vou orar com você. A unção de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai ver que as obras que vai vir de você serão obras que vão prevalecer e o nome do Senhor será glorificado. Porque quando você segue esse passo, palavra, unção e obras, o que acontece? Você recebe um galardão. Vou te mostrar isso na Bíblia. Oh, aleluia! Abre 1 Coríntios capítulo 3. Verso de número 13. E eu encerro aqui para orar com você. Olha o que a Bíblia diz. Que a gente acha que fazer a obra é fazer tudo, sim ou não? Sim. Você acha que porque você faz muita coisa para Deus que tudo está certo, sim ou não? Mas olha o que a Bíblia diz sobre suas obras. A obra de cada um se manifesta. Na verdade, o dia declarará. O dia que está falando de Cristo. Não tem tempo de explicar hoje. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Próximo verso. Qual obra que Deus vai me recompensar? Se a obra que alguém edificou nessa parte por irmã, e esse receberá? Por que ele disse: profetizei, não te conheço, curei, não te conheço? Foi obras que fizeram longe de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: obras que você faz porque você quer e não porque Deus te chamou para fazer, são obras de palha, feno e madeira, tudo isso queima. Agora, quando você faz a obra que Deus te pediu para fazer, essa obra permanece e você tem uma recompensa por ela. Entenda isso. Não queira fazer muito, queira fazer muito aquilo que Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para cantar, cante como nunca. Se Deus te chamou para pregar, pregue como nunca. Se Deus te chamou para interceder, interceda como nunca. Mas não queira fazer o que Deus não te pediu para fazer. Porque se você fizer o que Ele não te pediu para fazer, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: não te conheço. Porque se eu te compro uma casa e falo: tá aqui a chave, agora me paga, você vai olhar para mim e falar: aqui, não te pedi? Ele vai olhar para você e vai dizer a mesma coisa. Você vai falar: curei, profetizei. Ele vai falar: te pedi para curar? Te pedi para profetizar? Porque nós somos um corpo, e num corpo tem muitos membros. Fique na vocação que Deus te chamou. Tem jeito para tua família, tem jeito para os seus filhos. Apresente a palavra de Deus para eles. Ainda que aos olhos humanos seja morto e não tenha mais o que fazer, Deus investe em corpo morto. Invista no que Deus investe. Chore por aquilo que Deus fala que tem que chorar. Pague um preço por isso. E você vai ver que naquele grande dia você vai ter obras que vai permanecer quando o fogo de Cristo passar. E você vai ser recompensado. Amém? Feche seus olhos, deixa eu orar por você, fique de pé. Oh, aleluia!